Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de SQL Server Desenvolvedor DBA. Nessa aula nós vamos explorar, essa aula será bem curta, mas só para nós aprender como que a gente faz para criar um banco de dados com todas essas informações aqui, tá? Como nome lógico, tipo de arquivo, né? Os grupos, o tamanho inicial, o aumento, se ele será automático ou não, o caminho onde nós vamos criar esse arquivo e, consequentemente, o nome do arquivo onde nós vamos criar esse banco, tá certo? Bom, para nós criarmos esse banco, nós vamos aqui com o SQL Server aberto, nós vamos clicar em uma nova consulta, certo? E com ele aberto, nós vamos garantir que nós estamos iniciando a criação do banco da maneira correta. Uma coisa que é interessante ressaltar é que para a gente criar um banco é necessário que nós estejamos acessado aqui como é que eu falo? O banco master, né? Que é o banco principal aqui do SQL Server. Para quem não sabe, esse banco ele fica aqui dentro da pasta banco de dados do sistema. Nós vamos ter uma aula para falar desses bancos, tá certo? Bom, então nós estamos aqui usando o usuário o banco master, então para a gente garantir, mesmo que você esqueceu lá, mas você de olhar lá, escolher, você pode vir aqui e escrever user master, né? Você dá um F5 ou clicar em executar e ele vai te dar com comando concluído com êxito. Para essa janelinha fechar, você vai pressionar Ctrl R no teclado e ela vai sumir. Aqui ela não sumiu, não sei nem porquê, mas por algum motivo, devido eu estar usando uma máquina virtual, ela não aceitou. Mas enfim, você está usando o banco. Então vamos agora passar para a parte da criação. O que a gente vai... Primeira coisa, o comando para criar qualquer coisa no SQL Server é create. Como que é criar em inglês? É create database, e aqui você coloca o nome do banco. No meu caso aqui, vou colocar o banco, chamá-lo de banco teste. Banco teste. E como sempre, como eu falei para vocês, quando você vai criar um banco, eu falei para vocês que ele sempre cria o primário já de imediato, certo? Se eu pressionar F5 aqui nessa tela, ele já vai criar o banco com base nos padrões, mas eu não terei personalização no que diz respeito onde vai ficar os meus arquivos. Ele vai apenas criar o banco primário e o log e ponto final. Então, para me garantir que eu vou ter tudo aqui via script, os comandos são esses, tá? Tudo que eu passo para vocês aqui na plataforma, você encontra na documentação completa no site da Microsoft, tá? Então nós vamos digitar on primary. Eu estou dizendo que esse arquivo, ele é o banco primário, certo? Eu abro e fecho parêntese aqui e vou escrever o nome do banco, name igual a n, abre parêntese, abre aspas simples e fecha aspas simples. Aqui é o nome do banco. O nome do banco do arquivo que eu estou criando, o arquivo físico. Vocês lembram que quando eu estou falando do banco do nome do banco lógico aqui
é esse nome que vai aparecer aqui, é o nome do banco lógico. Só que o nome do banco físico lá, eu vou chamar do nome do banco, eu vou chamar de teste 01, teste 01. Aqui vai ser o nome dele, vírgula. O file name dele, que é o arquivo principal lá dentro lá na pasta, que aqui o file name ele vai receber o caminho completo onde o arquivo vai ficar. Então vai receber n, abre e fecha aspa, e aqui eu vou na pasta onde eu quero que esse arquivo vai ficar. Como o primary, eu já sempre defino que ele vai ficar aqui dentro de primary data. Então eu pego esse arquivo aqui, copio lá, tá? E copio, colo aqui, barra invertida, e aqui eu vou colocar o nome do banco, certo? Você pode usar esse mesmo nome aqui, ó. Aqui, não esquecendo que a extensão dele é MDF. Depois que você faz isso, vírgula, nós vamos agora colocar o tamanho do banco, size. O parâmetro size, eu vou colocar que ele vai iniciar com o tamanho 50, vírgula, e vou dizer que o max size desse banco, vai ser ilimitado. Então vai ser unlimited em inglês, certo? E o file growth, ou seja, o que é file growth? O file growth é como ele vai crescer. Então é file growth. Eu vou dizer que ele vai crescer de 10 em 10 MB, certo? Vírgula, porque agora eu vou criar os meus outros arquivos. Para mim não perder tempo, eu copio aqui e colo. O que vai ser aqui agora? Eu vou fazer isso 2 vezes para a gente não perder tempo, certo? Bom, esse primeiro aqui ele já está feito, certo? Então agora eu vou definir que esse arquivo aqui, ó, eu vou chamar ele de teste 01. Ele será o meu grupo de arquivo. Então, para me definir que esse cara aqui ele seja um grupo de arquivo, eu vou dizer aqui em cima na linha anterior que ele vai ser um file group, certo? Como esse file group vai se chamar? Ele vai ser chamado, eu prefiro colocar desta forma, ele vai se chamar fg underline test. Vai ser o nome do meu file group. O nome do meu file group, eu vou chamar esse file group de file group teste 0. Vou deixar ele como teste 01 mesmo. E só que eu não quero que o file group ele fique dentro da mesma pasta do meu arquivo principal, que ele é o primário. Então eu vou aqui, vou na outra pasta. Você pode me falar isso, nossa, mas isso dá muito trabalho. Veja bem, você deve imaginar, vou criar uma pasta aqui para ele. Você deve imaginar que você está desenvolvendo um banco em que ele você vai criar ele hoje, e essa é a estrutura que ele vai trabalhar por anos. Então essa parte ela tem que ser muito bem projetada mesmo. Então eu vou chamar uma pasta de testes data, e é dentro dessa pasta que eu vou criar esse primeiro arquivo aqui do meu file group. Então ele vai ficar aqui dentro, ó, dessa pasta. Colo aqui. E lembrando que a extensão do arquivo não é MDF, ela é NDF, certo? O restante aqui eu vou deixar como está, tá certo? O próximo arquivo file group que eu vou criar, ele vai ser o arquivo 02, né, teste 02, e vou mudar o caminho. Eu não quero mais ele aqui nessa pasta. Eu quero ele aqui na pasta data, e vou criar aqui uma pasta chamada, tô criando ele em outro HD, tá?
teste, data. Vou copiar esse caminho aqui e jogar dentro do SQL Server, que é onde vai ficar o meu arquivo, tá vendo? Aqui, ó, vai ficar exatamente aqui, certo? E ele também será NDF, tá certo? Beleza. Aqui é o nome da pasta, eu coloquei testes, eu vou colocar testes aqui para ficar igual, né? E na pasta aqui eu preciso renomeá-la para testes, que senão vai dar um erro lá, ele não vai achar o caminho na hora de criar o banco. Beleza. O próximo arquivo que nós vamos criar agora, se você prestar atenção aqui, eu tenho o primary, eu tenho um file group, eu posso criar outros file group aqui, certo? Vou colocar uma vírgula aqui, porque na verdade eu não preciso, porque eu já terminei meu file group aqui. Eu posso criar um outro file group aqui, vou criar um outro grupo de arquivo aqui, e esse grupo vai ser o FG teste02, certo? Então aqui vai ser o meu FG teste02. Não vou criar esse file group agora. Agora, depois que eu terminei de criar o arquivo primário, agora eu preciso criar o log. Então eu vou usar esse mesmo arquivo aqui como parâmetro para eu poder criar o log. Então, para mim definir o log, numa linha anterior eu digo que o próximo arquivo que eu vou criar ele será um log, certo? Para eu diferenciar dos outros arquivos, eu vou colocar testlog1_log, vai ser o nome dele. Ele vai ser criado dentro da pasta de dados, da pasta de logs, tá? Eu criei um caminho só para log, vou criar ele aqui dentro, certo? E aqui vai ser o caminho onde ele vai ficar, garclog, e o nome, a extensão do arquivo é LDF. Daqui para frente eu vou deixar a mesma coisa, a única diferença é que aqui em vez de ser 10 MB eu vou colocar em %, certo? Aqui é log on, né? Eu preciso dizer que ele vai ser criado, e aqui eu tenho basicamente a estrutura para eu poder criar um banco de dados com um grupo de arquivos através da linha de comando. Evidentemente que isso aqui é muito mais trabalhoso para você fazer, sendo que você tem a possibilidade de fazer ele aqui via gráfico. Tudo isso aqui você faz mais rapidamente. Mas você não sabe se você uma hora ou outra não terá disponível, às vezes o Management Studio ele não vai estar disponível e você precisa criar um banco de dados, a ferramenta gráfica ela não abre e está com algum problema, mas você consegue conectar através da ferramenta aqui de comandos, tá? Aqui eu tenho aqui onde eu consigo usar, deixa eu ver onde é que ela está, configuração não, desempenho não, não vou encontrar aqui. Você acessa pela linha de comando. Mas enfim. Feito isso, aqui a gente já está com o script pronto para criar o banco de dados com todos esses grupos de arquivos. Conforme eu planejei aqui, eu vou dar um executar. Eu já disse que eu estou no banco usuário master. E aqui eu vou selecionar todos aqui e dar um executar. Aqui ele está me dando um erro que o arquivo lógico teste1 já existe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui teste0. Certo? Eu vou dar um atualizar aqui, porque ele certamente criou o banco aqui. Não, então vamos lá. Eu vou criar ele o banco. Ele está criando o banco aqui e foi criado com sucesso. Tá vendo? Então se eu vir aqui e mandar atualizar o banco, ele vai aparecer aqui teste. Vamos na propriedade do banco. Eu vou deixar ela aqui restaurada e a gente vai ver aqui se as configurações que a gente configurou aqui, se elas realmente existem. Está vendo aqui, ó, os grupos nome lógico. Tá vendo? Ele está no grupo teste. Eu poderia ter criado um outro grupo de arquivo para me jogar ele dentro.
outro detalhe. Eu tenho que ele vai aumentar automático de 10 em 10, eu coloquei aqui, certo? Caminho do arquivo MDF está dentro da pasta ArcData, certo? E os meus NDF está dentro da pasta teste1. Vamos testar, só conferir aqui. E aqui teste data, está aqui o NDF, certo? E aqui eu tenho dentro da pasta backup teste data, está aqui o NDF, e dentro da pasta, cadê a ArcData, que é a pasta principal, eu tenho o teste MDF, teste 10 MDF. Tá certo? A gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade no curso de SQL Server Desenvolvedor DBA. Tá? Na próxima aula nós vamos aprender sobre os tipos de dados do SQL Server. Falou? Forte abraço, tchau.